Ele está de volta, chefe Fernando tudo Meirelles. bom? Tudo bom, Eita, Fernando? tudo Seja muito bom. bem-vindo. Fernando, que Ah, já é de casa, não precisa de cerimônias, Com né, Fernando? certeza, Que com bom, certeza. viu? Que você Então, retornou. Tati, essa é, como sempre mantendo essa linha de trazer receitas mais fáceis, Legal. essa é uma receita fácil, porém ela tem 18 ingredientes. Boa, É. rica em nutrientes, Entendeu? vitaminas. Então, quer dizer, a grande dificuldade dessa receita é, a verdade, é separar esses 18 ingredientes. Picar os ingredientes. Justamente. O que costuma, as pessoas falam pra gente, chefe, porque sempre tem aquela suposição de que o chefe não passa a receita direito, né? Ele sempre guarda o pulo do gato, o segredo. Na verdade, o que acontece é assim, essa receita, existe ela tradicional com alcaparras ou azeitona, que é uma caponata de berinjela já muito comum e tradicional, que é uma caponata italiana. Ela tende mais para o ácido, uma coisa mais salgada e tal. Essa aqui eu quis fugir. Quando eu criei essa receita, eu criei uma receita que eu queria tipo um chutney de berinjela. Então é uma caponata de berinjela, mas ao invés de ser feita na panela, é feita no forno. Então por isso que é caponata. Senão seria mesmo um chutney, porque os ingredientes são muito parecidos. Então o que acontece? Eu falo assim, para conseguir o resultado que eu tenho, tem que seguir à risca os ingredientes. Tem que ter todos esses ingredientes, senão vai mudar o gosto, entendeu? Legal, uma então, versão então diferente para a gente poder variar o nosso cardápio da caponata de berinjela. Justamente. Então o que eu uso nela? São 18 ingredientes. Eu começo com a ameixa, ao invés de uva passa, que é tradicional, leva uva passa, eu estou usando ameixa. O pimentão vermelho, pimentão amarelo e as nozes. Sendo que as nozes eu só vou pôr no final, tá? Não cozinho com as nozes, não asso com as nozes. Aí aqui eu tenho uísque, vinho tinto, que pode ser suave. Eu tenho aqui o vinagre balsâmico. Aí me perguntam, posso trocar o vinagre balsâmico por vinagre comum? Não. Para manter o gosto que eu tenho nessa berinjela, é importante que seja o vinagre balsâmico, tá? Um azeite extra, um molho de soja, a salsinha. Eu não uso alho, eu uso alho poró. Por quê? O alho vai me deixar um pouco mais forte, eu quero uma coisa suave, então o alho poró é o perfeito para isso, tá? A cebola e a cebolinha. Por que eu separei a salsinha da cebolinha? Porque a salsinha também eu vou usar uma parte no começo e depois no final eu vou pôr mais salsinha depois de pronta. Junto com as nozes. Então eu sempre vou guardar um pouquinho de salsinha e um pouquinho de nozes para o final, tá? Aí chegamos aqui nas especiarias. Eu tenho aqui as ervas finas, eu já fiz com chimichurri, fica muito bom também. Então, às vezes, a pessoa não tem as ervas finas, mas tem o chimichurri em casa. Pode substituir. Pode substituir pelo chimichurri. Agora, a pimenta síria, tem que ser a pimenta síria. Pimenta síria, muitas vezes, as pessoas confundem. A pimenta síria, na verdade, é uma composição de especiarias. Eu tenho zimbro, tenho pimenta jamaicana, tenho cominho, enfim, tem canela, cravo, é uma composição. Então tem que ser a pimenta síria. E a semente de mostarda, o sal e a berinjela. O que eu falo das especiarias? Se eu for comprar no supermercado, por exemplo, a mostarda em grão, eu vou pagar R$ 9,00 um tubinho de mostarda em grão. Se eu for no Mercadão, eu pago R$ 1,00. Nossa, que diferença. Entendeu? E assim com todas as especiarias. Então eu sempre digo, vai passear no Mercadão e lá você já faz um estoque de especiarias, porque você vai encontrar várias especiarias interessantes. Baratinho. Então é muito melhor você comprar no Mercadão do que ir no supermercado. Principalmente a semente de mostarda, que ela é muito cara fora do Mercadão. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho a minha berinjela. Eu costumo dizer o seguinte, chefe tem mania de picar tudo bonitinho, tudo certinho, quadradinho. É uma característica da profissão mesmo, mas não é necessário. O gosto vai manter-se mesmo se a pessoa também cortar do jeito que ela está acostumada, sem seguir muito padrão. Porque às vezes a pessoa não tem mesmo habilidade para cortar. Então eu digo assim, não é porque você não tem habilidade com faca que não vai ficar um bom resultado. Não importa a sua habilidade com a faca. Faça. O importante é fazer. Justamente. E essa é uma receita que é legal porque uma pessoa que não tem experiência nenhuma de cozinha, se ela seguir a receita, é que nem seguir um programa de matemática, uma... É só fazer certinho a ordem que você vai fazer. É somar mas não tem problema, Legal. Entendeu? Então, é uma tem como receita errar. muito fácil para quem não sabe cozinhar. Perfeito. Eu sempre acho ótimo essas receitas, porque as pessoas surpreendem, né? Mas eu não sabia que você sabia cozinhar. Não, Então, sou fera, sou craque. Justamente. Então aqui o que eu faço? Bom, as nozes eu deixo para o meu final, tá? O cheiro verde eu vou usar só uma parte dele, reservando uma parte para o final.
Agora, outra característica dessa receita, Tati, é que eu uso ela em vários pratos. Eu não uso ela só para uma entradinha. Eu uso ela para acompanhar uma salada verde. Eu uso ela para fazer, por exemplo, um ravioli de queijo, em que eu cozinho, depois passo no azeite e jogo uma caponata dessa por cima para servir com parmesão. Fica perfeito. E tem as brusquetas também, que ficam muito melhor. Os crostines, que ficam muito gostosos com ela também nas torradas de pão italiano. Eu vou mostrar uma versão de festa hoje, tá? Porque eu gosto muito dessa berinjela em servir em eventos, casamentos, enfim, fica muito saboroso. Então aqui, a berinjela, a minha salsinha, o cheiro verde eu posso pôr tudo. E você vai vendo que o volume vai crescendo, porque rende, né? Rende muito. 4 berinjelas. 4 berinjelas, meia xícara de cheiro verde nesse passo. Na verdade, a receita é uma xícara de salsinha, aliás. Eu tô pondo meia agora. Uma xícara de cebolinha. O pimentão vermelho. 2 pimentões, né? Então, eu tô fazendo aqui 1/4 da receita, tá? A receita eu mandei, a receita completa, ela me dá até para 20 pessoas para comer entrada, tá? Aqui a cebola também. Então, você pode falar assim, a tradicional vai alho, né? Essa aqui eu não gosto de pôr, porque é o que eu te falei, eu gosto da suavidade dela. E ela vai ficar uma coisa agridoce, vai ficar muito saborosa. É legal porque é bem diferente da tradicional, né? É uma opção que a gente tem para poder variar. Particularmente, a tradicional me dá um pouco de assim, não é uma coisa que faz uma digestão legal, entendeu? Por causa ela é muito ácida, vai o sal, aquela coisa toda. É legal porque quem, de repente, também tem nessa indisposição depois da receita tradicional, tem essa sua versão. Justamente. E aqui o alho poró. Então, o alho poró, para quem sabe como é, né? O que eu fiz o alho poró? Eu cortei ele na metade e depois de meia lua, para ele ficar essas tirinhas aqui, ó, tá? Então, 4 berinjelas, 2 pimentões vermelhos, 2 pimentões amarelos, 1 talo de alho poró, 2 cebolas grandes, cortadas em cubos, e agora os temperos. A ervas finas, tá? Semente de mostarda. Semente de mostarda, você não tem muito perigo de errar, então use a quantidade certinha que está aí. Agora, as ervas finas e a pimenta síria, você siga bem o que eu coloco aí para não passar e não ficar muito forte. Tá? 1 colher de chá de pimenta síria, 1 colher de chá de semente de mostarda e 1 colher de chá bem rasa de ervas finas. Certo. Aí agora, então, tem o meu molho de soja. Nesse ponto, eu tenho que lembrar, molho de soja já tem sal. Então, a hora que eu for completar com sal, eu ponho menos sal, porque eu já tenho que lembrar que eu tenho sal. Agora, também é uma dica. Às vezes eu asso com pouco sal, depois no final eu experimento. Se precisar um pouquinho mais de sal, eu coloco no final. É melhor do que arriscar e salgar. Então, o meu molho de soja. E aí, para a receita inteira, 100 ml de molho de soja. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma reduzida receita, tá? O azeite. 200 ml de azeite. E o azeite é a mesma coisa. No final, depois se você quiser dar mais uma regada de azeite, depois de pronto, fica legal também, tá? O aceto balsâmico. Para quem não sabe, o aceto balsâmico é feito com vinho tinto de uma qualidade um pouco inferior, que eles fazem um tratamento, deixam envelhecer e criam o vinagre balsâmico. Então é um vinagre muito rico e muito gostoso. 50 ml do vinagre balsâmico, e tem que ser o vinagre balsâmico, tá? Para conseguir o resultado que o chefe É o que eu te falei, para ter esse resultado tem que seguir a risca. Tá. O vinho tinto, se você não tiver o suave em casa, tiver o seco, pode usar, não tem problema, tá? 150 ml do vinho tinto. Mas o suave já dá uma ajuda também nesse agridoce que eu tô querendo dar. E aqui é o meu uísque. O que eu falo do uísque? Não tem uísque, pode ser conhaque. Ah, legal. Tá? 50 ml do uísque ou do conhaque. Aqui a ameixa é coisa. Eu gosto de pôr ela inteirinha assim, Tati, porque eu gosto que ela fica carnuda, em pedaços, apareça mesmo. Há quem gosta de cortar. Então aí já é um critério da pessoa, tá? Então aqui eu vou separar os que eu vou pôr no final. E aqui o que eu vou fazer? Olha, existe hoje uma tendência, acho tão engraçado isso, eu tenho um amigo que segue essa linha e só come coisas cruas. Só legumes crus, nada assado. É verdade, a gente até recebeu recentemente uma culinarista. Ela é especialista na culinária viva. Então, esse aqui, a hora que ele viu eu preparando,
essa caponata de berinjela, ele já queria comer ela assim, porque olha como ela já fica linda desse jeito. Então, Já é uma opção. eu falava para ele, olha isso, né? E ele delirou na possibilidade de comer crua. Porque ela No já forno, tá quanto temperando. tempo você deixa, Fernando? Então, esse é um segredo. O que que eu faço? No forno, eu vou pôr aqui, olha, eu não tenho que me preocupar porque não vai queimar, não vai secar. E não tem perigo, então, por exemplo, jogar no forno, será que vai queimar, chefe? Como que eu faço? Tem que ficar olhando? Nada, você não tem que fazer nada. A única coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o papel alumínio, por um capricho para você realmente não ter risco de perder nem um pouco do vapor que sai na hora do assado, que a hora que a gente está assando está liberando vapores. Se eu não vedar bem, eu vou perder esse vapor que vai estar tirando um pouco do meu tempero, entendeu? Então, qual que é o segredo aqui? Folha dupla de papel alumínio. Então eu meço aqui, ó, e faço para justamente ter a folha dupla. Tá? Que lado você deixa pra dentro, que lado você deixa pra fora, Fernando? Justamente, nesse caso aqui, como eu estou fazendo ele duplo e eu quero que ele asse, segure lá dentro, então eu estou pondo essa parte não brilhante, Fosco. mas como eu estou com essa parte para cima, na verdade eu vou segurar mais o calor, tá? Então aqui Então você dobrou brilhante com brilhante. Justamente, E aí deixei o fica o opaco para fosco fora. pra receita e o outro lado fosco pra gente. Justamente, aqui eu consigo conservar mais o calor. Conclusão, a hora que eu fiz isso, ó, você vê, o tempo de cortar, porque essas coisas todas você encontra processada no supermercado, já num varejão, bom varejão, você tem tudo isso já picado. É só misturar, Entendeu? né? É E só respeitar misturar. aí esses ingredientes e a quantidade. Você vai encontrar essas especiarias em qualquer supermercado. O problema é que o preço é muito mais caro que no Mercadão. Então, por isso que eu aconselho que pegue. E As são mais pessoas que moram em frescas. cidades Né? que tem, vale a pena, né? Aqui, Tati, é 1 hora de forno. Tá. 1 hora exata marcada no relógio. Tá? Não preciso ficar mexendo. Não. Eu ponho no forno de 280 graus durante 1 hora. Se o meu forno está desregulado um pouco e tem o perigo de estar um pouco mais alto do que essa temperatura, eu ponho isso dentro de uma outra assadeira para não ter perigo de secar um pouco embaixo e queimar. Mas geralmente eu não preciso. Eu pego assim, tá com 1 hora no forno. E deixa. E deixa 1 hora, apaguei, tocou o relógio, apaguei. E deixo então lá uma meia hora, 15 minutos dentro do forno descansando e depois vai para a geladeira. Legal. Para finalizar, vamos mostrar o nosso pronto, Fernando? Gente, como passa rápido o nosso tempo? Olha, esse aqui eu tinha posto um pouquinho de noz em cima só para apresentação, mas falta ainda misturar. Então esse aqui é o seguinte, olha, eu jogo nozes, jogo o meu final que você pediu até cheiro pra gente verde, reservar um pouquinho, né? E aqui eu faço assim. Mistura mais um pouco. O uísque junto, ele dá um gostinho especial nessa caponata. Por isso que o uísque ou o conhaque fazem parte desse preparo, entendeu? Sem ele você vai sentir diferença no gosto. Tá. Bom, aqui é o seguinte, Tati. Eu tenho 2 possibilidades. Bom, o que eu já falei para você. Eu posso servir isso numa salada verde, posso servir isso em cima de uma massa, em cima de uma torrada. Eu posso fazer um crostini, entendeu? Enfim, eu posso usar ele do jeito que eu achar melhor. Até recheio de massa eu já fiz, tá? Recheei a massa com ele e servi no molho vermelho. E para festa e eventos na barquinha? Então, para festa e eventos, é o que eu faço. Se você tem tempo de montar suas barquetinhas, você vai montando, tá? A gente vai montando aqui, vai divulgando também os contatos do chefe Fernando Meirelles. Você que está em casa quer mais dicas, de repente precisa esclarecer alguma dúvida, você pode entrar em contato, ele gentilmente, viu, sempre responde e atende aos nossos telespectadores. Agora, esse aqui é se eu for servir na hora, Tá. porque aí não tem perigo de murchar a minha barquetinha. Se eu não for servir na hora e vai ficar já pronto, eu ponho assim, olha, tá? E aí eu coloco uma colherinha aqui no meio para as pessoas mesmo irem montando as suas barquetinhas. Entendeu? Ó. Gente, adorei. É muito bonito, fica uma aparência super simpática. As pessoas gostam por causa dessa história da diferença das nozes, que geralmente não tem nessas caponatas. Eu vou E aqui eu que vou nosso tempo já pegar. estourou. Mas é claro que eu vou experimentar. Imagina que eu vou ficar sem experimentar.
Não fica? Fácil, simples, maravilhosa, rápido e você ainda leva a fama de bom cozinheiro. Fernando, posso arriscar aqui um comentário, minha amiga? Não Pode. sei se você, depois que fizer, vai concordar comigo. Minha modesta opinião, achei melhor que a receita tradicional. Não é? Que é da Eu Conata tenho tradicional. certeza. Eu gostei. Faz em casa e aí você também vê qual você prefere, ok? Obrigada, Fernando. Obrigado a vocês. Arrasou. Nossa, eu vou aproveitar que tá bom demais. Fui!